Oi, tudo bem? Hoje eu vim compartilhar uma coisa que, apesar de muito simples, é muito importante saber. Quando a gente começa um tratamento para ansiedade, acontece às vezes da gente estar assim meio fora da órbita, sabe? Não é uma coisa que prejudica, mas acontece de vez em quando da gente acordar um pouquinho desatento, né? Além do normal. E a gente se sente assim meio fora da órbita, um pouquinho devagar. Por isso que eu quis falar disso agora, porque aconteceu isso comigo semana passada. Foi uma coisa que me causou muito transtorno. E eu já vou falar o que aconteceu comigo, mas o vídeo é pra isso mesmo, é pra te falar que nesses dias você sentir que você não tá assim prestando muita atenção nas coisas, né? Que você sentir que você tá um pouquinho perdidinho. Não faz nada, sabe? Respeite o seu momento. Isso faz parte do tratamento, né? Vai ter dia que vai ser assim mesmo. Eu já passei muitas vezes por isso e até a gente aprender a lidar com isso, né? Lidar com o transtorno, lidar com a medicação, a gente fica dando murro em ponta de faca e não adianta, né? Pelo contrário, a gente lutar contra isso prejudica ainda mais. A gente fica mais estressado e a gente acaba, em vez de ajudando a gente mesmo, a gente acaba criando problemas que não precisariam ser criados. Então eu vou dar um exemplo e vai ficar bem claro isso pra vocês. Semana passada eu acordei assim, meio devagar, meu raciocínio não estava muito bom. E eu percebi isso desde cedo, era um sábado, e eu tava cheia de planos, eu queria fazer um tanto de coisa, uma delas era dar faxina na casa, e eu tinha que fazer algumas coisas lá no shopping. E aí eu acordei, tinha umas roupas no sofá, que eu tinha deixado lá pra dobrar, tinha louça na pia pra lavar, e eu tinha que arrumar pra sair. Então assim, eu tinha 3 coisas que eu poderia fazer, mas eu não tava conseguindo fazer nenhuma delas. Eu sentei pra dobrar as roupas no sofá e eu fiquei meio boiando assim. Eu até pegava nelas, mas sabe quando você tá meio assim, meio devagar? Não sei explicar, mas né, quem vive sabe. E aí eu não conseguia, eu falei, vou lá lavar a vasilha. Aí eu cheguei lá na cozinha, era tanta coisa assim pra eu olhar que falei, não, eu sentei e fiquei mais quieta. E eu conversei com meu marido quando ele acordou. E assim, nesse fim de semana a gente tinha recebido uma notícia muito triste de uma coisa que tinha acontecido. E eu fiquei pensando que poderia ser por isso, que eu fiquei meio assim, sabe, refletindo muito. Eu pensei que podia ser por causa disso. Eu até comentei com ele, falei, nossa, eu acho que essa notícia não me fez bem, porque eu não tô legal hoje. Só que não era, tinha nada a ver com a notícia, é porque era um desses dias e eu ainda não tinha reconhecido. Mas aí o que aconteceu? Eu ia pro shopping porque eu ia treinar, eu ia descer pra treinar, só que eu não tava com a mínima vontade de sair de casa. Só que eu falei, não, eu vou focar, né? Eu não vou mais faltar na academia. E eu até comentei com meu marido, falei, nossa, eu não queria ir hoje. Eu falei, não, mas eu vou, não vou mais faltar e tal. E eu tinha que ter me escutado, porque depois disso aí foi só ladeira abaixo. Eu cheguei no shopping, treinei, deu tudo certo. Quando eu tava terminando meu treino, encontrei com uma amiga da minha mãe. Aí a gente foi lanchar e bater papo, e eu super distraída, e a gente, né, saiu e a academia fechou. E quando foi na hora de ir embora, eu descobri que eu não estava com a chave do carro. E aí eu falei, nossa, será que perdi? Porque aí ela falou, não, eu acho que deve ter ficado na academia. Pois dito e feito, a chave ficou lá. E resumo da ópera, porque esse dia demorou anos para acabar, ele ficou rendendo problemas até o dia seguinte. Mas resumo da história é que a gente foi no saque, não tinha como ninguém ir lá abrir. E aí eu tive que pagar uma pernoite pro carro dormir lá, sabe? E aí foi uma confusão. Aí no outro dia... eu fui lá pagar e descobri que não podia ser no Pix, tinha que ser no dinheiro. Aí eu fui lá sacar o dinheiro, eu voltei. Eu tinha uma festa pra ir nesse dia, um almoço. Eu cheguei lá super tarde. Então, assim, se eu tivesse me respeitado, sabe? Eu tava sentindo que não era pra sair de casa porque eu tava muito desatenta. E eu saí e deu nisso, sabe? Isso tudo me estressou, me desgastou. E eu fiquei, nossa, por que eu sou assim? E já tinha muito tempo que eu não me tratava mal, sabe? Eu respeito quem eu sou, eu sei que eu tenho esse transtorno, então a gente tem que ser gentil com a gente mesmo. Mas nesse dia, eu não sei se é porque eu tava com a amiga, e aí falei, nossa, eu sou muito lerda, por que eu sou assim? Por que eu fiz isso? E ela, não fala assim. Então, assim, né, se eu tivesse respeitado o meu momento, né,
eu não tô legal, não vou sair de casa hoje. Nada teria dado errado. Então, assim, foi só isso, mas poderia, por exemplo, eu ter acidentado, porque eu não estava com atenção suficiente. Inclusive, isso está na bula da sertralina. Tem uma parte lá na bula que fala sobre a alteração na capacidade de operar máquinas ou dirigir veículos. Isso não é uma coisa que acontece, eu dirijo normalmente, mas tem dia que a gente está mais desatento. E é perigoso, né, gente? Então, se até a bula está avisando que a nossa atenção pode estar comprometida, né, a gente também tem que ter esse cuidado de entender o que está acontecendo com a gente, até para evitar problemas. Porque aí, olha só, nesse dia, essa problemada que deu, eu rodei e não consegui fazer nada do que eu tinha me proposto, cheguei em casa exausta, né, sem ter feito nada do que eu queria fazer, porque eu fiz essa cagada lá de deixar o carro preso no shopping. Por isso que é muito importante a gente se observar, né, dar uma desacelerada para perceber as nossas emoções, perceber o jeito que a gente está no dia, para a gente entender quando esse dia chegar e falar: hoje eu não tô legal, né, eu tô desatenta, eu vou ficar mais quieta. Porque fazendo isso, a gente evita problemas, a gente evita desgaste. Sair de casa desse jeito não vale a pena, porque você se promete fazer várias coisas e no fim das contas você não consegue fazer nenhuma e ainda vai para casa exausto, porque você ficou rodando igual uma barata tonta o dia todo. Então é muito importante a gente se conhecer, desacelerar um pouco para se perceber, para a gente ter essa consciência de quando a gente não acordar 100%, a gente se respeitar. É só um momento, claro que vai passar, mas então enquanto ele não passa, se respeite. Sabe? Fica tranquilo, não se comprometa com atividades que vão demandar muito da sua energia, porque provavelmente você vai fazer cagada igual eu fiz de deixar o carro dormir no shopping. Então o lembrete é só esse. Conheça seus momentos de fragilidade e se respeite nesses dias. Pode ter certeza que no dia seguinte você já vai estar bem melhor e muito mais apto para resolver as coisas que você tem que resolver. Beijo pra vocês. Tchau!